Salve, salve, amigos que nos acompanham aqui no Papo com Boleiro. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast do Papo com Boleiro e hoje nós vamos falar sobre Corinthians e Flamengo, né? O clássico das duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, um futebol pegado, um futebol bem jogado e onde não teve nenhum vencedor, né? Corinthians e Flamengo 1-1, mas foi um jogo muito disputado, Flamengo ali brigando, né, na liderança e o Corinthians também brigando para chegar ali no G4, almejando uma vaga na Libertadores. Bom, vamos começar falando dessa partida. A partida foi realizada, né, em Itaquera, mas a gente pode dizer o seguinte: com o VAR protagonista, Corinthians e Flamengo empatam em Itaquera. Timão, que era o único da Série A sem penalidade no ano, né, contando com todos os torneios, marca com Cleison, mas vê o Flamengo empatar com Gabigol, após 5 minutos e 15 segundos de análise do árbitro de vídeo, em decisão acertada, segundo os comentaristas que estavam de plantão, os comentaristas de internet que estavam de plantão, né? Mas enfim, eu também achei que o juiz acertou, só acho que demorou um pouco essa decisão final. Mas vamos lá, deu empate. O árbitro de vídeo, né, voltou a ser protagonista neste domingo em Itaquera. Depois de quase 6 minutos de paralisação, né, para análise do VAR, o árbitro Leandro Voaden validou um gol de Gabriel, já no fim do jogo, determinando o empate em 1-1, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance polêmico ocorreu aos 39 do segundo tempo. O Ilharão cabeceou, Cássio deu rebote e Gabigol mandou para a rede. Mas o bandeirinha deu impedimento e a validação veio com o VAR. Nas opiniões que nós vimos aí, né, dos comentaristas e também na minha opinião, a posição do Gabriel era legal e o VAR acertou ao validar o lance. Antes, Cleison havia aberto o placar, né, no primeiro pênalti marcado para o Corinthians em 2019. Com o resultado, o Flamengo fica na terceira posição com 21 pontos, 5 atrás dos líderes Palmeiras e Santos. Já o Corinthians fica em oitavo com 16 e um jogo a menos do que os rivais mais próximos, né? Sobre a análise do jogo, né, eu acredito que foi, como eu falei no começo, né, do nosso episódio, foi um jogo pegado, um jogo forte, né? Tecnicamente deixou a desejar, né? Embora tenham jogadores, tem um ponto forte, né? Parte tática, parte técnica, tem bons jogadores, mas por ser um clássico disputado, acho que deixou a desejar em relação à parte técnica, a parte de disputa, né? De força. Os dois clubes e os dois times entregaram aquilo que era se esperado. E a dose tripla. O jogo em Itaquera, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o terceiro jogo entre Corinthians e Flamengo no domingo. Pela manhã, né, os dois times empataram em 2-2 no Sub-20, no Parque São Jorge. No começo da tarde, deu timão em um confronto válido pelo Brasileiro Feminino em 1-0 em Itaquera, com mais de 34 mil pagantes. E o que vem por aí para as duas equipes? Corinthians e Flamengo têm compromissos por competições internacionais no meio da semana. O Timão recebe o Montevidéu Wanderers na quinta-feira pela Copa Sul-Americana e o Flamengo encara o Emelec no Equador pelas quartas de final. Ele vai encarar o Emelec, né, no Equador na quarta-feira pela Libertadores. E pelo Brasileirão, os dois times voltam a jogar no domingo. O Flamengo tem o clássico com o Botafogo no Maracanã e o Corinthians pega o Fortaleza no Castelão. E o Gabriel artilheiro? Gabigol chegou ao seu 8º gol no Brasileiro. Ele lidera a artilharia, agora com 2 gols de vantagem sobre Everaldo da Chapecoense. Como era o mundo no último pênalti para o Corinthians?
muita coisa era diferente, já que a última penalidade para o Timão foi marcada no dia 17 de outubro de 2018. O Corinthians ficou com 52 partidas, sendo 48 oficiais e 4 amistosos, sem um pênalti a favor. Era o único clube da Série A sem nenhuma penalidade na temporada, contando todas as competições. O pênalti neste domingo marcado foi cometido pelo Berrio em Wagner Love. Pênalti esse que Cleison cobrou e marcou. Como o Corinthians jogou? Uma arena lotada, a torcida incentivando, e o Corinthians abriu mão de ficar com a bola para tentar surpreender o Flamengo, enquanto os cariocas trocavam passes em busca de espaço. O Corinthians jogou de forma mais direta, tentando explorar os buracos deixados na defesa do Flamengo. A estratégia funcionou até de forma precisa apenas no segundo tempo. Pedrinho recuperou a bola, Fagner puxou o contra-ataque e Love foi derrubado por Berrio na área. Cleison abriu o placar. Com Gil na equipe, o Corinthians voltou a fazer uma atuação bastante segura defensivamente, mas a falha saiu de onde não se imaginava. Cássio rebateu para o meio da área, uma cabeçada de Ilharão e Gabigol empatou. E como o Flamengo jogou? Jorge Jesus poupou alguns jogadores e utilizou um esquema com 2 volantes e só um atacante fixo, assim como era com o Abel Braga. Gerson fez sua estreia e atuou mais pelo lado esquerdo. Na primeira etapa, a equipe rubro-negra teve 59% de posse de bola, mas foi pouco criativa. Mais isolado, Gabigol saiu bastante da área para tentar buscar o jogo, e o time perdeu presença na área. Na segunda etapa, o Corinthians acelerou e abriu o placar. Jesus colocou Bruno Henrique e voltou rapidamente para o esquema com 2 homens de frente. A equipe seguiu com muita dificuldade de criação, mas passou a circular mais na área do Corinthians, que se retraiu quando teve a vantagem. O gol de Gabriel acabou surgindo num escanteio. E o primeiro tempo? O Flamengo foi quem tomou a iniciativa no primeiro tempo. Jogo com muita posse de bola, chegou a ter 65% e terminou a primeira etapa com 59% de posse de bola. Diego, tão criticado pelo pênalti perdido contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, fazia bem a função de roubar a bola no meio de campo. Bem prostrado na defesa, o Corinthians esperava a melhor hora para atacar. Acabou assustando só em escanteios, com o zagueiro Gil e Manuel se destacando na bola alta. O placar de 0-0 acabou sendo justo e adequado para as propostas das duas equipes. Bom, vamos falar agora sobre as atuações individuais, né? Cleison marcou, Cássio espalmou, a bola perigosa e o Corinthians leva o empate. Bom, o Cleison cobrou com perfeição um pênalti sofrido por Wagner Love. A bola no chão construiu boas jogadas no primeiro tempo ao lado de Sornoso na esquerda, mas tomou algumas decisões erradas. Por isso, eu dei uma nota 6 para o Cleison. Pedrinho teve a melhor chance no primeiro tempo, em jogada ensaiada de escanteio, mas parou na defesa do Diego Alves. Deu bastante dinâmica para o jogo, tendo mais liberdade para tabelar com Wagner na etapa final. Construiu boas jogadas e foi o destaque do time do Corinthians. Eu dei uma nota 6,5 para ele. E o Cássio, goleiro, poderia ter espalmado a bola na cabeçada do Arão, mas e poderia ter espalmado para o lado da cabeçada do Arão, né? Mas deixou a bola nos pés do Gabigol, que fez uma boa defesa no primeiro tempo, mas errou 2 reposições de bola e ainda se embananou com o Manuel numa recuada de bola ali que assustou o torcedor do Corinthians, né? E eu dei uma nota 5 para ele. Sobre a atuação dos jogadores do Flamengo. Gerson começou bem discreto em sua estreia, mas depois foi se soltando e mostrou qualidade no passe. Tentou auxiliar também na marcação até quando o fôlego permitiu. Saiu de campo com cãibra aos 32 do segundo tempo. E eu dei uma nota 6,5 para ele. Diego não teve um bom desempenho. Com uma quantidade grande de erros, não conseguiu ser a fonte de criatividade do Flamengo, quando não teve Everton Ribeiro e Arrascaeta. Nota 5 para ele. E Gabigol, nota máxima, né? Com direito a muito suspense por causa da longa análise do VAR,
marcou seu 19º gol no ano, mostrando bom posicionamento. Começou o jogo muito isolado, lutou bastante e foi premiado com mais um gol no Brasileiro, o seu 8º. Por isso, eu dei uma nota 7 para ele. Achei que ele foi o melhor da partida e o melhor do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, né, em mais um episódio do nosso podcast do Papo com Boleiro. Falamos aí do Flamengo e Corinthians, do clássico das multidões, das duas maiores torcidas do país, né? E esse nosso episódio, além de estar no SoundCloud, né, só acessar lá SoundCloud, Papo com Boleiro, também vai estar na nossa coluna do Papo com Boleiro de amanhã, no site do Jornal Lance, né, e também vai estar no site do gandulafc.com, além de também vai estar disponível no site da Rádio Gama Esportiva. Só acessar lá radiogamaesportiva.com, vai ter lá também esse nosso bate-papo, esse nosso podcast. Tá certo, meus amigos? Sem contar também no YouTube, né? O YouTube vai lá, Papo com Boleiro, vai encontrar lá esse nosso episódio também. É o 23º episódio do nosso podcast do Papo com Boleiro. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço a atenção de todos, agradeço o privilégio e a audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.